Bom dia, nono ano. Vamos começar nossa aula, dando sequência à aula da semana passada. A gente vai continuar com a leitura. Vou deixar para vocês depois, gente, a correção. Deixa eu ver se a gente deixou o exercício. Deixei, né? Da página 134. Eu vou fazer a correção das páginas do livro, juntamente com a correção da revisão que eu vou passar na semana que vem, tá? A gente continua a leitura e depois eu faço a correção das páginas. Acompanhe, então, a leitura da página 140. Bandas de um Brasil contractual. Em 1966, o trio de paulistanos formado pela cantora Rita Lee e os irmãos Sérgio Dias e Arnaldo Dias Batista surgiu com o nome de Os Mutantes. Considerados excêntricos pela maneira como se vestiram e por suas canções cheias de amor e ironia, os Mutantes fizeram história na música da contracultura. Quando subiram ao palco em um festival de música popular brasileira, para acompanhar Gilberto Gil em uma das canções, o som das suas guitarras e do baixo elétrico se tornou também uma marca estética do tropicalismo. A sonoridade do grupo inspirava-se também no rock norte-americano e inglês do período. Outra banda brasileira que se destacou no mesmo período foi a Novos Baianos, formado por Luiz Galvão, Paulinho Boca, de cantor, Moraes Moreira, Pepeu Gomes e Baby do Brasil. Todos esses artistas ainda são contemporâneos nossos, tá, gente? São vivos e continuam fazendo shows até hoje. O grupo surgiu em 1969 na cidade de Salvador. 2 anos depois, a trupe criou uma comunidade hippie no interior do Rio de Janeiro, onde passou a viver com suas famílias e agregados no sítio que ficou conhecido como o Cantinho da Vovó. Página 141. Gente, essa leitura aqui é bem intuitiva, né? Não tem muito o que explicar. A gente vai só fazer a leitura mesmo e dar sequência. Era lá que, em tempos de repressão, esses artistas puderam dar vazão à criatividade. Em comunidade, com muita alegria, música e futebol. Musicalmente, a banda inovava ao misturar o rock com gêneros musicais brasileiros distintos, como o baião, o choro, o frevo e o samba. Também faziam parte dessa poética única, os improvisos musicais e a forma coletiva de cantar em uníssono. O que é isso? O som da mesma altura emitidos por vozes ou instrumentos ao mesmo tempo. Bom, seguiram bem, né? Fizeram bem, não só na música, mas na vida eles trouxeram essa política da comunidade, da contracultura, né? Pela rebeldia do tempo, inclusive a Rita Lee ainda continua rebelde até hoje, né? Vamos continuar. Página 142. Cinema novo. Ainda na década de 1950, pouco antes da contracultura ganhar destaque, e gente, faltou um A aqui, ó, destaque. Um grupo de jovens brasileiros começou a criar um novo tipo de cinema. Eram filmes com baixo orçamento, mas repletos de ideias fortes e linguagens contestadoras. A realidade brasileira passou a ser retratada de forma combativa em verdadeiras reflexões cinematográficas sobre o país e sua cultura. Nascia assim o chamado cinema novo. Já ia falar cinema mudo, cinema novo. Os principais nomes desse movimento foram os cineastas Nelson Pereira dos Santos, 1928 a 2018, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, de 1932 ele nasceu em 1932 e faleceu em 1988, Cacá Diegues e Glauber Rocha, que faleceu em 1981. Esse último foi o realizador mais conhecido do movimento. Uma frase do baiano Glauber Rocha traduz o espírito do cinema novo, uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Em 1964, ele lançou Deus e o Diabo na Terra do Sol. Esse filme, gente, ele é um dos mais conhecidos quando se fala, né, dessa época e também no cinema brasileiro. Tornou-se uma das mais conhecidas do movimento, ganhando visibilidade internacional. Com a câmera na mão, Glauber conseguiu cenas de pura beleza e grandiosidade, que inspiram até hoje o cinema no mundo todo. Eu falei para vocês, é uma obra bem conhecida. A trilha sonora foi cuidadosamente pensada, valorizando a música regional,
trazendo também a obra de Heitor Villa-Lobos. A gente já estudou sobre Heitor Villa-Lobos, acho que lá no capítulo 6, se não me engano. E o Heitor Villa-Lobos, ele usava muito desses recursos, ele usa os sons do trem, de pássaros, ele valorizava muito, né, os sons aqui das nossas terras. E composições de José Ricardo, que contribuíram para uma dramaticidade da história. Para os tropicalistas, esse filme já antecipava o movimento. Página 143, para a gente finalizar o nosso livro. Teatro e antropofagia. A inovação e a arte de protesto também floresceram no teatro. Na década de 1960, vários grupos teatrais brasileiros criaram peças que rompiam com o modelo tradicional do teatro. Um dos mais provocativos foi o grupo de teatro Oficina, dirigido por José Celso Martinez Correia. Em peças como O Rei da Vela e Na Selva das Cidades, o grupo promovia grandes polêmicas e criticava o regime militar. O trabalho do diretor Zé Celso, como é conhecido, é formado pela influência de várias vertentes. Uma de suas principais inspirações é justamente o Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade. Sua montagem da peça O Rei da Vela foi referência para Caetano durante o movimento da Tropicália. Era organizada de forma a abarcar vários tipos de linguagem. A Tropicália também ficou conhecida por isso. E ela mudou todo o jeito de fazer música da época. Os personagens entravam num cenário saído de uma jaula, como animais em uma apresentação circense. Em outro ato, as peças se desenvolviam inspiradas nos teatros de revista, fazendo paródias do estilo de vida da elite brasileira. Em outro, tudo se concluía na forma de uma opereta. Nessa forma, Zé Celso levava a ideia de antropofagia de Oswald de Andrade ao máximo, dirigindo e transformando várias linguagens na forma de teatro. Bem característico da Tropicália. Além do brasileiro Oswald, Zé Celso recebe influência de grandes nomes do teatro mundial, como Bertold Brecht e Antônio Artaud de Brecht. Mais do que formas técnicas, é influenciado pela luta política e contestatória. De Antônio Artaud, recebe a ideia de um teatro ritual, em que os espectadores estão muito próximos dos artistas e participam da ação cênica, mais ou menos igual a gente viu naquele teatro. É como se fosse aquele teatro, gente, bem da época do surgimento do teatro, onde os artistas eles iam fazendo as piadas, as paródias, encenando com a participação do público. Então, esse tipo de teatro é bem legal porque você vai interagindo ali, você não fica só, pelo menos quem está assistindo, o público, ele não fica só como espectador, ele também participa das cenas ali, e dependendo da fala, do que você fala, responde, interaja com o artista ali no palco, essa cena ela vai mudar totalmente. Então é bem interessante, é bem dinâmica também. Bom, gente, terminamos então o nosso livro. Na próxima aula eu faço então a revisão e aí faço a correção do livro e também da revisão. Tá certo, nono ano? Um beijinho e até a próxima aula.